Pessoal, você que nos acompanha pelo Face e pelo YouTube. Em João, o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 34, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos entender. Como é importante a gente meditar, entender o que Jesus quer dizer a respeito de ser escravo do pecado. Eu sei que muitas pessoas que têm um tempo de fé já compreenderam. Mas sempre é bom estarmos reciclando e manter acesa, né, a chama do Evangelho em alguns temas que, por mais que pareçam básicos, mas às vezes as coisas mais básicas a gente acaba ao longo da caminhada deixando passar desapercebido. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala sobre escravidão. Nós sabemos que as pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a obra de Deus, que não são convertidas, que não frequentam os cultos, pessoas que não leem a Bíblia, né? As pessoas acham que o cristão, o evangélico, ele vive uma cartilha de proibições. E nessa cartilha de proibições, ser crente é não ter liberdade. Ser crente é você estar cerceado da sua liberdade. O crente não pode nada. Não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo. Aí não pode um monte de coisa, tudo é pecado. Essa é a imagem que as pessoas normalmente têm do povo evangélico, né? Que a pessoa às vezes tem pena dos nossos filhos, que nossos filhos não vão para balada, nossos filhos não ficam, né? Nossos filhos não pode tomar uma cervejinha, não pode tomar um vinho, né? E há aqueles mais abertos assim, né? Mais liberais, não pode nem fumar uma ervinha. Por incrível que pareça, mas tem. Para vocês terem uma ideia, a liberdade, o conceito de liberdade que o mundo tem, é diferente da verdadeira vida de quem é livre. Qual o conceito de liberdade que as pessoas têm? Qual o conceito de liberdade que Deus nos proporciona? Então, o mundo, no seu conceito de liberdade, olha para nós evangélicos e acha que tudo é proibido. Nada pode. Eu não sei se eu ia me acertar com isso. É muita regra, é muita proibição, tudo é pecado. Ser o Joãozinho do passo certo. A gente começa a olhar assim. Eu também pensava a mesma coisa antes de me converter. Mas quando Jesus diz o seguinte, João, capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo. Quando Jesus diz isso, em verdade, está enfatizando que é uma verdade bíblica, enfatizando é uma verdade de Deus, então não há variação de mudança, de fato é a verdade. Vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Então, nós começamos a ver que a liberdade e a escravidão, houve uma distorção do que é realmente ser escravo e o que é realmente ser livre. Jesus, quando diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele está falando de coisas que desagradam a Deus. O que desagrada a Deus, o mundo, as pessoas que não conhecem o Evangelho, as coisas que desagradam a Deus, que são pecados, estas coisas no mundo têm uma conotação e um conceito de que fazer essas coisas é ser livre. Então o mundo, né? O mundo, quando a gente fala o mundo fora da igreja, fora da palavra de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, que não são convertidas,
elas dizem o seguinte: ser crente, tu vai ser o Joãozinho do passo certo, não pode nada, é uma vida careta. Coitado daquelas crianças, não podem ir numa balada, não pode ficar. Eu já tive notícia do absurdo. Em nome de uma liberdade, entre aspas, uma liberdade conceitual do mundo, que não é evangélico, levarem filhas de 15 anos para perder a virgindade com atores, com artistas famosos. Você acredita nisso? Eu ouvi isso. Ah, de onde é que tiraram isso? Nos bastidores. De pessoas do meio artístico que se converteram e depois caíram em si e perceberam que isso tudo é uma loucura. Qual o conceito que as pessoas têm de liberdade e de escravidão? Ser evangélico é ser escravo? Ser evangélico é viver uma vida de proibições? Quando Jesus disse: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então quem comete o pecado é que é escravo. Veja bem, as coisas que desagradam a Deus, tudo que desagrada a Deus é pecado. Vamos lá. Droga, prostituição, cigarro, álcool, ira, pessoa irada, braba, violenta, ódio, né? Adultério, traição, sensualidade. A pessoa não consegue ser, não é fiel ao esposo ou à esposa. O cara sempre dá uns pulinhos fora, vai viajar, faz uma sacanagem. Sou livre para tomar minha cervejinha na sexta-feira. No verão, chega carnaval, vai pra praia e daqui a um pouco ele tem que voltar para trabalhar, entre aspas, e a esposa tá na praia e faz um monte de sacanagem aqui. Tempos depois a esposa tá fazendo a mesma coisa. Isso é o mundo livre. É o que as pessoas dizem. Não, eu não vou ver um monte de proibição. Não posso isso, não posso aquilo, não posso dizer nome feio. Eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu vivo como eu quero. E aí vive desagradando a Deus. Vive em pecado. E aí vamos lá. Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Por que a pessoa não consegue manter um casamento? Porque é escravo do pecado. O escravo não tem liberdade. E quem escraviza o homem no pecado é o diabo, as forças espirituais do mal. Então a pessoa não consegue viver mais sem beber, não consegue viver sem fumar, não consegue viver sem mentir, não consegue viver sem passar os outros para trás, não consegue viver sem trair a esposa, não consegue viver sendo fiel, porque a infidelidade tomou o coração dela. Então quem é escravo? Então nós podemos perceber que a sociedade e o ser humano se torna escravo de um conceito equivocado e errado de liberdade. Liberdade é poder sair de madrugada, ir para um baile, ir para uma discoteca, não sei o que tem hoje, balada, uma festa funk, o que mais, João? Me ajuda aí. Tem tanta coisa. Isso é liberdade? Então, o ser humano não consegue viver sem essas coisas. Se o ser humano não tem domínio e a sociedade não tem domínio e não consegue viver sem estas coisas que destroem a natureza humana, destroem o casamento, destroem famílias, destrói a vida financeira, destrói a saúde, quem é que é escravo? Se a pessoa não consegue ter domínio sobre estas coisas, e essas coisas foram se alastrando e contaminando, entrando dentro da tua casa, do teu lar, e tomou conta. Os jovens já não querem casar, eles vão ficar 4, 5 anos, não deu certo, a gente salta fora. Então as pessoas não conseguem mais viver longe do pecado, porque tudo isso é pecado. E aí há um falso conceito de liberdade. Para quê? Para que a pessoa, nessa falsa concepção e conceito de liberdade, ela se acomode nesta vida e permaneça em pecado. Mas se ela quiser sair deste contexto e dessas práticas, ela tem uma dificuldade. Por quê? Porque foi a vida toda assim. E se ela não consegue sair, não consegue deixar a truculência, não consegue deixar o palavrão, o nome feio, não consegue deixar a sensualidade, não consegue deixar a pornografia, não consegue deixar o álcool, não consegue deixar a mentira, não consegue deixar várias coisas, quem é que é escravo? Essas pessoas estão escravas do pecado, porque estas coisas
Deus abomina. Por isso Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Tá certo? Então, como é importante entender, porque o pecado, se ele gera escravidão, escravidão é a pessoa que não tem liberdade. Tem gente que não consegue parar de tomar um refrigerante. Não consegue parar. E está fazendo mal para a saúde. Quem é escravo? E Deus quer libertar as pessoas disso tudo, querido. Não é pecado você tomar um refrigerante. Agora, se você não consegue deixar de tomar um refrigerante, é pecado. Tanto quanto tomar uma bebida de álcool, tanto quanto usar uma droga. Você não consegue deixar a sensualidade, a pornografia? Você não consegue deixar de ser brigão e violento? Não consegue por quê? Porque é escravo, essas coisas são pecado. Você não consegue deixar de trair a esposa? Ou de trair o marido? Você, mulher, não consegue deixar de brigar com o teu marido e ser violenta? Ou vice-versa, o marido não consegue deixar de chegar em casa e... Ah, mas tá tudo errado, eu tenho que... Não aguento, eles fazem tudo errado. Você não consegue se controlar? Quem é escravo? Essas pessoas são escravas do pecado. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele diz, vou repetir, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele até quer fazer as coisas certas, mas acaba não fazendo. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Quem é que é livre? Livre é quando eu faço o que eu quero? Ou livre é quando eu faço o que eu preciso? Já ouviu essa, João? Foi interessante a colocação. Quando nós fizemos o que a gente quer, você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo dos seus desejos. O que o apóstolo Paulo diz? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se na minha carne não habita bem nenhum, ele diz, porque o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Ele também diz, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Se o pecado habita em mim, se eu fizer o que eu quero, eu sou livre ou sou escravo? Se eu fizer a minha vontade, eu sou escravo da minha vontade. E quem diz que a minha vontade é boa? As pessoas têm vontade de fumar, de beber. As pessoas têm vontade de se relacionar sexualmente com várias pessoas. As pessoas têm vontade de só jogar futebol. As pessoas têm vontade de ir pro boteco. As pessoas têm vontade de usar drogas. As pessoas têm vontade de dar um laço em alguém. As pessoas têm vontade de, no trânsito, brigar com alguém. As pessoas têm vontade de pegar um assaltante e matar. As pessoas têm vontade disso tudo. Quem faz aquilo que a sua vontade não é livre, é escravo de si mesmo. Essa é a realidade. Então o mundo é escravo de si mesmo. Por que a sociedade, os princípios, os valores, o respeito aos anciãos, o respeito às pessoas mais velhas, o respeito às senhoras, o respeito às mulheres, as próprias mulheres não se respeitam, andando quase que nuas e despidas. Então, se o respeito aos valores estão se perdendo, significa que o homem, fazendo o que quer, é escravo da sua vontade e a sociedade está sendo destruída. Os valores estão sendo destruídos. O ser humano está sendo destruído. Até não digo que a sociedade está sendo destruída. A sociedade vai sendo construída de uma forma que ela acaba corrompendo os valores de quem vive nessa sociedade. Por isso Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado. Mas Jesus também disse o seguinte: que ele se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Que nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Vamos lá. Se eu faço o que eu quero, só o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Sabe que o nosso desejo é bom? Jeremias 17 diz que o nosso coração é enganoso. Se o meu coração me engana, eu não posso fazer tudo o que eu desejo, nem tudo o que eu quero. Senão eu sou escravo de mim mesmo. E isso me destrói.
Destrói. As pessoas que estão presas nas drogas, as pessoas que estão presas no alcoolismo, as pessoas que estão presas na ira, por que elas fazem isso? A pessoa que está presa no adultério, na traição, por que fazem isso? Porque é o desejo delas. Mas é o desejo que faz mal para elas. Por que elas não param? Porque elas são escravas. Fazer o que você deseja te faz escravo de você mesmo. E o ser humano não sabe o que é bom para si. Ele só sabe fazer aquilo que é prazeroso. E nem tudo que dá prazer é saudável. Nem tudo que dá prazer é saudável. Nem tudo. Algumas coisas podem dar prazer, mas não é pecado. Você ter relação íntima com a sua esposa dá prazer e não é pecado. Você comer um churrasquinho em família é prazer e não é pecado. Então vamos lá. O crente não considera, a palavra de Deus não condena os prazeres. A questão é você ser escravo dos prazeres. Livre é quando eu faço o que eu preciso e não o que eu quero. Quando você faz o que você precisa, você tem resultado. O querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. O pecado habita em mim. Se o pecado habita em mim, como é que eu vou confiar em mim mesmo? Não posso. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que buscar Deus. A presença de Deus. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quais as coisas velhas que passaram? As que te prendiam. As coisas que te escravizavam no pecado longe de Deus. Tá, mas daí a vida cristã e evangélica não é uma vida de proibições? Não. Você só proíbe alguém se alguém tem o desejo de fazer algo. Um exemplo, o João tá ali, atrás do computador, me filmando ali. Se ele tem desejo de fazer alguma coisa, eu vou ter que dizer, João, isso aqui tu não pode fazer. Eu só vou dizer para ele não fazer se ele tiver desejo. Porque aquilo que você não tem desejo, ninguém precisa proibir. Tu pode botar na frente de uma pessoa uma xícara de café saborosa, quentinho, aquele cheirinho de manhã. Se a pessoa não tem desejo, ela não vai ser tentada a tomar o café. Porque ela é livre. Se ela quiser, toma. Se não quiser, não toma. Então não precisa proibir ela. Então, no Evangelho, tudo se faz novo. Todas essas coisas, as imundícias do pecado, da natureza humana, tudo isso é jogado no mar de esquecimento que Jesus nos perdoa. E a nova vida em Cristo. Ah, mas daí o que eu posso, o que eu não posso? Aí você tem um coração novo. Você tem o Espírito de Deus em você. E aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Não é ser escravo de si mesmo e da sua própria natureza. Ser livre, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade para entrar na presença de Deus, para desfrutar da graça de Deus, dos benefícios que Deus nos traz. Perdão de pecados, vida de oração, ter prazer em adorar a Deus, ter prazer na palavra e na instrução de Deus que é vida para nós, ter prazer no teu relacionamento conjugal com a tua esposa e com o teu esposo, mesmo que ele erre ou ela erre, você perdoando, e você vê que há um crescimento, há uma harmonia na tua família, no teu lar, tua vida financeira, tua saúde. E quando não for bem, você vai estar tão bem que você vai tirar de letra os desafios na saúde, na família, na vida financeira. Você está em paz. Então isso é livre, ser livre do peso, da opressão do pecado, ser livre das amarras do pecado, ser livre das coisas nojentas e sujas que o mundo proporciona. E ser livre significa que essas coisas não te influenciam mais. Não te influenciam mais. Tomar um cafezinho é tão bom, é tão gostoso. Se o médico disser, para com o cafezinho, tu para e não vai te fazer falta. Porque tu é livre. Isso aqui no cafezinho não te prende mais. O chimarrão, se o médico disser te proíbe por causa do estômago, para, porque tu tá livre. Aí você percebe que algum programa de TV te influencia de uma forma negativa. Não vou ver, tô livre. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Você não faz o que você quer, você não é escravo de si mesmo, nem dos prazeres que você tem. Você é livre para fazer o que é necessário e o que é preciso.
Ah, eu tenho que levantar de madrugada para trabalhar. Eu sou livre, nada me impede, a cama não me domina, o sono não me domina, eu vou levantar e vou com alegria trabalhar, eu vou fazer o que é preciso. Quem é livre faz o que é preciso e é bem sucedido na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na saúde, em tudo que realiza, e vai viver, né, na plenitude do que Deus tem para si ao longo dos anos da sua vida, com longevidade, sem abreviar o seu tempo aqui na Terra. Tem gente que parte antes, sabe por quê? Porque é escravo do álcool, escravo das drogas, escravo da sensualidade. E através do pecado e dessas ataduras, vem forças espirituais do mal, vem entidades, espíritos malignos que vieram só para destruir, para te manter longe de Deus. Então a vida cristã, a vida evangélica, não é uma vida de proibições. Tu só proíbe alguém se ela tem mau hábitos. Por que alguém prende um leão e um tigre numa jaula? Porque se soltar, tá nele, ele vai devorar alguém. Tem que proibir ele de sair. Ele tá preso naquilo, é da natureza dele. O homem, né, perante o evangelho, não pode ver o evangelho como proibição. Porque o homem, a proibição é para quem tá preso, para quem tá atado. E o homem, quando ele é solto, ele vive por conta própria, aflora o pecado, demonstrando tu tá preso nessa natureza devoradora, essa natureza que te devora, essa natureza que te destrói, essa natureza que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita casamento, que não respeita nada, não respeita nem a ti mesmo. Os homens usam bebidas, drogas, alimentos que se destroem e não conseguem abrir mão. Tá na natureza do homem o pecado. Então, o pecado é que escraviza. O que comete o pecado é escravo do pecado. E o pecado e a escravidão abrevia a tua vida. Quanto tempo durava um escravo? Tu sabe, João? Tem ideia? Na época da escravidão, no tempo das charqueadas, charqueada que faz charque, carne de sal, eles duravam em média até uns 33 anos. 30, 33 anos. Era o máximo de vida. E quando vinham para as charqueadas aqui do sul, que o clima é mais frio, umidade, eles trabalhando no sal e matando os animais na beira do rio, fazendo ali muito intenso. Então os escravos do centro do Brasil, onde o clima é mais ameno, o escravo que era rebelde, eles vendiam aqui pro sul, porque aqui o cara durava 28 anos, 29, não chegava a 30. O trabalho era mais difícil. Esse é o escravo. Hoje a gente dura quanto? 70, 80, 90 anos. Minha avó tem 92 anos. Tem uma irmãzinha que congrega com a gente, tem 102 anos. O pai do meu cunhado tem 101. Eu tava me preparando para durar 100. Vá Deus, eu quero durar 100 anos. Quando eu olho uma pessoa aqui na igreja, uma senhorinha vem aqui, com 102. O pai do meu concunhado com 101. Já vou ter que me preparar psicologicamente para passar do 100. Eu sou otimista e sou homem de fé. E aí o que a gente vê, queridos? A gente vê o seguinte, que a escravidão abrevia a tua vida. Tem gente morrendo antes do que era para morrer. Tem casamento durando menos do que era para durar. Tem família sendo desestruturada. Os filhos saindo de casa antes do tempo. Tem filha casando para sair de casa de forma legal, para sair do meio da confusão que vive. Essa é a verdade. Isso é liberdade? Não é liberdade. Fazer o que você quer significa que você é escravo dos seus desejos. Fazer o que é preciso, o que é necessário para viver bem, significa que você é livre. Quem pode nos proporcionar isso? Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. E não somente isso, ele nos faz livre dos desejos do pecado. O pecado pode estar à porta, mas não vamos querer pecar. O diabo pode servir uma bandeja para ti de pecado que te satisfazia antes, mas você é livre. Você é feliz com Deus, na comunhão, na oração, na leitura da Bíblia. Você é feliz com a sua esposa, mesmo que ela cometa erros. Você é feliz com o seu esposo, mesmo que ele não seja perfeito. Você é feliz com os seus filhos, mesmo que não sejam perfeitos. Você valoriza e investe na sua família. Você se realiza com Deus e na sua família. Você se realiza com o que você tem. Você não é avarento.
você se torna fiel ao casamento, fiel à família, fiel à igreja, fiel a Deus. Você se torna fiel ao que você tem. Fiel ao que você tem significa que você valoriza o que você tem, mesmo que não seja muito, é o que Deus te deu, você valoriza. E sendo fiel ao que você tem, né, Deus vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco, que no muito Deus te colocará, é o que diz a palavra. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse aprender a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez. Eu tudo posso. Uma pessoa que tudo pode naquele que fortalece, significa que ela pode viver bem, tanto quando tem muito quanto ela tem pouco. Tanto na diversidade quanto nos momentos bons. Ela vive bem igual. Esta é a verdadeira liberdade que é dada pelo Espírito de Deus. Isso é ser livre. Tem gente que tá morando nos melhores condomínios, com muito dinheiro no banco, cartão de crédito, aquele preto, né, o black, ilimitado, e que não é feliz porque é escravo de muitas coisas. E tem gente pobrezinha no meio da favela que é livre. E tem gente no meio da favela que não é livre. E tem gente no meio da riqueza que é livre. Porque a liberdade não é pelo que você tem, nem pelo que você é. É pelo que Deus é. E quando você se sujeita a Ele, e você pede perdão dos seus pecados, e vive a vida que Deus te proporcionou, aí você é livre. Livre de você mesmo. Livre dos pecados. Livre do diabo. Livre da circunstância. Se levanta um momento ruim, você é tão livre, que o momento ruim se frustra. Porque ele continua sendo ruim. A situação ruim que se levantou, ela é ruim e ela pode ser real, mas ela não tem influência sobre você, porque você é um homem e uma mulher livre pelo poder do Evangelho em Jesus Cristo. Deus é bom. Então, queridos, o que é ser livre? A verdadeira liberdade é Jesus quem nos dá. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a se conhecer, porque eu sei que em mim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se na minha carne não habita bem nenhum, como é que eu vou confiar em mim? Sou livre, só faço o que eu quero. Não é livre, é escravo. Só faz o que tu quer porque tu é escravo. Escravo de ti mesmo. E o homem é tão limitado, perto do que Deus pode fazer. Então vamos orar nesta manhã, para que você desfrute da verdadeira liberdade que o Evangelho te proporciona. Romanos diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8 ainda: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É uma pergunta retórica. Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, somos livres. Livres da angústia, da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sei, a cada manhã não temerei. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã, obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, o teu carinho para conosco. Nós oramos nesta manhã por cada família que nos assiste, pedidos de oração, as pessoas pedindo pelas finanças, pedindo pela saúde, pedindo, Senhor, pelas famílias. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a Ti nesta manhã, toca neste lar, nesta família, livra de todo mal, abençoamos a Tua vida, a Tua saúde, as Tuas finanças, em o nome de Jesus. Pessoas que têm situações financeiras adversas, nós oramos para que Deus possa trazer o suprimento, aquilo que o diabo está prendendo, que ele solte em nome de Jesus. Causas na justiça, que Deus faça a justiça dele para contigo, te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoa a saúde, onde alguém enfermo seja curado, pessoa que está depressiva, está angustiada, pessoa que está temerosa, que seja livre deste medo, livre em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que o homem possa desfrutar da liberdade que é concedida pelo Teu Espírito. Aonde é o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade para desfrutar da abundância de tudo que Deus tem para a tua vida. Nós te abençoamos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amém e amém.